Muito bom dia, está começando o programa Tá na Rede. Hoje vamos entrevistar o radialista Edilberto Borges, nome profissional Jiraya. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jiraya. Bom dia. Hoje vamos falar de comunicação, programa, esporte, jingle, chamada, programa volante, locução de MMA e tudo que a profissão de radialista faz. Jiraya, fale um pouco da sua vida como radialista. A minha vida começou bem cedo, né, no rádio. Eu tinha os meus 5 anos de idade quando meu pai, que também, né, é radialista, me levava para a Rádio Educadora Santana de Caetité. Aos 5 anos de idade, vejam só. E aí, rapaz, chegando pela primeira vez, eu fiquei encantado, né, em ver aquela quantidade, né, de sons, enfim, eu fiquei louco, né, fiquei viajando, né, E aí, passa-se um ano, aos 6 anos, tava eu lá, aos 7, tava eu lá na rádio, aos 8, aos 10, eu já era praticamente um radialista profissional, porque eu já ficava na parte técnica do outro lado, já substituía o meu pai, né? Ele às vezes saía para tomar um café, para fazer qualquer outra coisa. E quem ficava lá na parte técnica era eu. E olha que era uma rádio grande. Ainda é uma rádio grande, né? Uma rádio grande. Onde tinha, aliás, centenas de coisas. 2 computadores, 2 telefones, MDs, etc. Então, muito bacana. E aos 13 anos de idade, eu estava sentado, como estou aqui agora, né? Nesse exato lugar, aqui na rádio, na web rádio Nova Terra. Primeiro agradecer pelo convite e dar continuidade à pergunta. E aos 13 anos eu estava sentado, estava aí Márcio André do outro lado. Ele me chamava até de Bó, na época era brincadeira, né, que nós tínhamos. Ele falou assim para mim: Bó, é o seguinte, rapaz, fala aí, a sua voz é bonita. Eu falei: ficou louco, rapaz, eu tenho medo, não tem nada a ver comigo não. Eu sou o cara da parte técnica, eu fico sentado ali, né, trabalhando para os locutores aqui do outro lado. Não, de forma alguma, você tem capacidade, rapaz, fala aí. E aí eu comecei a falar. E era uma brincadeira muito, muito bacana, muito divertida. E eu tremia na base, porque era uma responsabilidade muito grande. E eram milhões e milhões de ouvintes. A Rádio Educadora Santana de Caetité, ela pega ainda, ou pega até mais hoje, né, professor? Ela atingia todo o norte de Minas Gerais, todo o sudoeste da Bahia, né? E eram milhões e milhões de ouvintes. E naquela época, nós não tínhamos concorrente, era a única rádio da região ali. Até porque a rádio tem a minha idade, somos a pioneira. Hoje quem comanda a rádio lá é o meu pai que entrou como um funcionário pequeno e hoje, graças a Deus, é o diretor. Começou assim. Tem mais alguma pergunta aí? Tem muitas para falar. Jiraya, todos nós... Eu estou conversando com o Luiz Felipe, só para relembrar, viu, gente? Vai lá. Jiraya, todos nós sonhamos em ter uma profissão. Por que o senhor escolheu ser radialista? Meu pai me levou desde cedo e o amor pelo rádio surgiu a partir daí, até porque ele é radialista. E o mais incrível é que eu vou dizer uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, né? Mas eu falei, aliás, eu não falei na entrevista na TV, não falei não soltei não. Eu sou filho de criação, né? Sou filho adotivo desse cara chamado Luiz Alberto. Eu tive uma oportunidade incrível e eu aproveitei. É importante, viu, gente, frisar, porque na maioria das vezes, quando você quer andar errado e você acha o conselho do próximo e mesmo assim não quer ouvir, passa a andar errado. Então a decisão está em você, não está naquela pessoa que está te aconselhando, tal, entendeu? E eu aproveitei essa oportunidade, e graças a Deus me dei muito bem. E aí então o meu sonho de ser radialista é incrível, que antes de ser radialista, né, eu também cantava, né? Eu fazia shows. Eu já era cantor desde os meus 5 anos de idade mesmo. Eu gurizinho, cantava nas escolas, tal. Eu parei de cantar hoje. Eu faço música, sou compositor profissional. Inclusive tem música minha aí, a Preste
a prestes a ser gravada, não posso nem dizer que vai gravar ainda, mas prestes a ser gravada, vamos ver o que vai acontecer. É uma banda super famosa, conhecida no mundo todo, sucesso, já fez proposta, mas tudo pode acontecer, mudanças podem acontecer, então não vou garantir. Foi por aí. Jiraya, como foi tua experiência como apresentador de MMA? Pois é, Duda. Na realidade, quando surgiu esse convite, eu fiquei com muito medo, né? Eu apresentei o primeiro evento de MMA aqui na ilha mesmo, o Iron Qualify Championship, que aconteceu lá em Barra Grande, né? O meu amigo Léo, ele me fez um convite e falou o seguinte: eu vou fazer o evento de MMA e meu apresentador vai ser você. Eu falei, você é louco, rapaz? Ficou louco, foi? Não sei falar inglês não, meu irmão. Eu sei muito bem que o que mais predomina dentro do MMA é a língua estrangeira. Eu não sei falar inglês. Pare com isso, rapaz. Léo me encorajou. Pare com isso, rapaz. Você tem capacidade sim. Você está preparado. Você está preparado. Você tem capacidade. E aí, ele foi me passando as coisas, né? Quando cheguei no dia do evento, vi aquela multidão. O mais interessante é que quando você vai para o evento de MMA, na realidade o Léo, tem até uma brincadeira nisso, né? O Léo acabou esquecendo de mim, né? Juntamente com toda a sua equipe. A roupa do apresentador, rapaz, eu tinha que ir todo social, né? Para quem sabe, quem conhece o MMA, geralmente o apresentador de MMA, o Nalsa, né? O nome é Nalsa, o Nalsa do MMA, ele tem que ir todo de pinguim, como as pessoas falam, né? E aí esqueceram de mim, rapaz. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Gostei, me apaixonei e na outra semana já teria um outro evento de MMA que era Império, né? Era Império MMA. E já era ao vivo pela televisão. Imagine, o primeiro evento de MMA, eu fui num medo danado. E o segundo evento, eu já teria que apresentar para o canal Combate. Combate todo mundo conhece, né? O canal Combate é um dos maiores canais de lutas. Aliás, o maior canal de lutas de MMA do mundo, né? E eu fui lá, né? E aí, rapaz, recebi uma ligação de um dos médicos do UFC, o meu amigo Carlos. Antes disso tudo, eu fui na clínica dele, né? Antes de acontecer até o evento de MMA aqui na ilha, eu fui na clínica dele, gostou de mim pra caramba. Rapaz, que voz! Ele estava chateado, brigado com a ex-esposa, se separou. E naquele momento, nossas brincadeiras, eu e o dentista, né, doutor Igor, ele foi lá fazer um tratamento. Tanto que na realidade, o Carlos, ele é médico das estrelas. Ele é médico das estrelas, né? Não é à toa que estava lá com o José Aldo. Nessa última luta agora mesmo, ele estava lá na parte de fisioterapia, né? Deve ter chorado junto com o Aldo, né? Porque o Aldo perdeu essa luta, né? Ele gosta pra caramba de Aldo, né? E aí, por aí, rapaz, eu falei que não, eu também dei não, né? Aí o doutor Igor também me encorajou. Que nada, rapaz, pare com isso. Ó. E no primeiro evento de MMA, eu tava lá dentro do octógono, ao vivo para o mundo inteiro, rapaz. E me senti assim, emocionado, né? Porque eu tava ali representando a ilha de Taparica, né? Eu tava representando a região. E eu recebi muitos telefonemas, né? De Santo Antônio, de Nazaré, Salvador, da minha cidade, minha terra natal, por exemplo, Caetité. Caetité parou, graças a Deus, para ver a minha participação, né? Como apresentador de MMA. Foi bem divulgado também na época da entrevista, um dia antes, para a rádio lá do meu pai, a educadora, e as pessoas fizeram, né, a festa lá. E hoje eu falo muito feliz aqui nesse programa líder de audiência, esse programa sucesso, né, muito bacana mesmo, tá na rede. Jiraya, você falou que já foi cantor de bar à noite. Você pode falar um pouquinho dessa, como foi a sua experiência? É isso, eu comecei cantando, comecei cantando no banheiro, como todo mundo começa, e dali eu fui para as ruas, né? Fui para os rádios também, fui para a praça, cantei em diversas bandas, viajei boa parte do Brasil. Eu conheço mais o estado de Minas Gerais do que o estado da Bahia, por exemplo, né? Conheço o estado de Minas Gerais todo. Como eu tinha uma voz parecida com a de Reinaldo na época, nós montamos uma banda chamada Terra Som. E as pessoas me adotaram como o irmão de Reinaldo. E tem uma história engraçada nisso, né? Que nós fomos fazer um super show em Palmas, né? Tocantins. E aí, rapaz, a melhor banda era Terra Som, porque o irmão de Reinaldo Terra Som ia chegar ali, né? Ia chegar naquela cidade. E aí, falei, poxa, eu sou estrela aqui, né? Não é uma brincadeira, não tô de brincadeira. E aí eu vou até cantar pra vocês daqui a pouco um pouquinho
da música que na época era estourada. E aí, rapaz, o apresentador, né? Vamos chamar agora o irmão de Reinaldo do Terra. Gente, mentira, não sou irmão de Reinaldo não, viu? Eu quero até mandar um beijão todo especial pra família de Reinaldo, a sua ex-esposa, os seus filhos que moram aqui em Mar Grande, né? Interessante, né? São meus amigos hoje. E quando passam por mim, eles falam sempre, eu me sinto perto do meu pai. A voz de vocês é bem parecida. Vamos chamar agora o irmão de Reinaldo do Terra Samba, Jiraya e Banda Terra Só. Aí entra eu. Quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lavando seu cabelo, deixando o sabonete escorregar. Samba quando é bom, bom, bom. E aí foi aquele estouro todo, rapaz. Depois que eu parei de cantar nas bandas e vi que não estava ganhando dinheiro, porque era muito difícil mesmo, e até hoje é muito difícil. Quando eu vejo um artista, um músico trabalhar, eu fico com pena, eu falo, oh meu Deus do céu, é uma vida tão difícil, mas que Deus abençoe, que Deus ilumine, né? Esse cantor, esse artista aí, porque os artistas, lamentavelmente, não são valorizados e não são reconhecidos. E aí eu passei a fazer barzinho, né? Eu fazia voz e violão, eu toquei para mim, viu? Talvez os melhores, peço desculpas aí aos outros, mas talvez os melhores guitarristas e violonistas que eu conheci. Boanés Chaves faleceu há uns 2 anos atrás em Caisté, um dos maiores músicos. O cara tocava de olho fechado, o cara tocava demais. E ele tocou comigo mesmo, era incrível. Não, quero tocar com você. Falou, não tô acreditando que você vai tocar comigo. E também um outro músico, né, Molinari, ele que é do Rio de Janeiro, carioca. Os caras tocavam demais. E nós fizemos barzinho. Eu fiz barzinho durante 5 anos lá em Caetité. Fiz barzinho. E numa dessas, eu conheci Fábio Mariani, o cara que me trouxe pra Ilha de Itaparica, que na realidade eu ia pra Salvador, mas acabei ficando aqui e deu tudo certo. Jiré, qual foram suas dificuldades durante a sua carreira? Ah, muitas, né? Muitas dificuldades, né? Eu não gosto muito de falar dessa parte não, porque às vezes dá até vontade de chorar. E as dificuldades foram muitas mesmo, né? Eu nasci em família pobre, humilde, não tenho vergonha de dizer das minhas raízes, e consegui conquistar os obstáculos difíceis da vida. Consegui passar por cima de tudo, né? Eu fui vendedor de picolé, vendedor de pipoca, trabalhei com tudo que você imaginar, graças a Deus. Mas nisso entra o meu pai de criação, que me ajudou bastante, porque na realidade eu vivia com 2 famílias. Eu vivia com a família humilde e com a família, né, graças a Deus, que me deu todo o apoio, todas as oportunidades, né, a família do meu pai caçula, entendeu? Mas eu passei fome, sim, passei necessidade, foi muito difícil. Eu só vou responder só isso mesmo, porque se eu for falar, né, é um livro e muitos amigos que me admiram e conhecem um pouquinho da minha história, conhecem um pouco de mim, vão chorar também. E o momento é de alegria. Por que você veio pra Ilha de Itaparica? Foi pra buscar uma melhora de vida? Melhora de vida, exatamente. Melhora de vida. Em Caisté encontrei as dificuldades e talvez se eu ficasse por lá, eu estaria, com certeza, nas mesmas dificuldades. E minha vida, tanto que na realidade quando eu retornei, eu vi a coisa igual há 30 anos atrás. Eu vi a coisa há 14 anos atrás que eu saí da minha cidade e tal. Então assim, vi pessoas que cresceram junto comigo, né? E estão na mesma. Seria assim mesmo. E graças a Deus eu acabei, né, seguindo os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da honestidade, e deu tudo certo. Ao contrário, eu pensei que não fosse ser valorizado quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, as pessoas queriam tirar fotos, as pessoas batendo um papo legal. Nossa, como você cresceu, como você... Então, eu diria, eu dei a volta por cima, né? Jiraya, quantos anos o senhor tem de profissão? Eu comecei com 13 anos, né? Na realidade, profissionalmente no rádio. No rádio e na música. Comecei com 13 anos de idade. Aí você soma. Eu tenho 36 anos de idade, pode somar. Viu? 23 anos, né? O senhor já pensou em outra profissão além de ser locutor? Não, até porque, claro que existe locutores que têm vozes incríveis e que não são locutores, né? E que realmente deixaram para trás, porque é uma profissão também muito difícil.
infelizmente, lamentavelmente, nós ganhamos muito mal. Assim como a polícia, o professor ganha mal, o locutor então, o cara que tá ali, o cara que hoje resolve os problemas do Brasil. Porque quem resolve hoje os problemas brasileiros não é a justiça não, é a imprensa. Esse cara que tá ali resolvendo é que ganha muito mal. Na realidade eu nunca pensei em mudar de profissional. Você está conectado na Web Rádio Nova Terra. Jiraya, Essa rádio é 10. Jiraya, além de locutor, o senhor teve mais alguma profissão? Não, sempre trabalhei com rádio e música mesmo. Eu componho também, eu faço música também, gosto. E o meu dia a dia é falar. Falo pra caramba. Jiraya, qual o seu sonho? Você já alcançou? Não alcancei não. Olha, vamos botar aí 100% de um sonho. Eu alcancei aí 60% desse sonho. Eu queria ganhar muito dinheiro, queria ficar muito rico para mim ajudar muitas e muitas famílias carentes. O maior sonho é esse, é montar um projeto igual ao do Nova Terra. Estou emocionado em estar aqui hoje e ajudar, mas ajudar todos os dias, não é todos os meses não. É ligar todos os dias, está precisando de alguma coisa, eu posso ajudar, porque, gente, atenção você empresário, atenção você que tem muito dinheiro, atenção você mega empresário, ajude uma instituição, ajude o próximo. Olha, esse dinheiro todo que você tem, você não vai levar para lugar nenhum não. Você acha que você vai levar no caixão com você? Cuidado, porque você, com certeza, você que tem muito dinheiro, você que é rico demais, e cospe dinheiro, defeca dinheiro, tudo que você imaginar, meu amigo, com relação a dinheiro, você pode ter certeza, tá mais fácil um camelo entrar, né, pelos céus, do que você entrar. Então, cuidado, ajude ao próximo. Ajudar é você satisfazer o nosso Deus. Vamos agora de música. Tanta Saudade, Chico Buarque e Djavan. Essa rádio é totalmente demais. Aqui você ouve o melhor da música. Era tanta saudade, é pra matar. Eu fiquei até doente, menina. Se eu não mato a saudade, deixa estar. Saudade mata a gente, menina. Quis saber o que é o desejo, de onde ele vem, fui até o centro da terra, que é mais além. Procurei uma saída, o amor não tem, estava ficando louco de querer bem, e chegar até o limite de uma paixão, baldear o oceano com a minha mão, encontrar o sol da vida e a solidão, esgotar o apetite, todo o apetite do coração. Mas voltou a saudade, é pra ficar. Aí eu encarei de frente, menina. Se eu ficar na saudade, deixa estar. Saudade engole a gente, menina. Quis saber o que é o desejo, de onde ele vem, fui até o centro da terra, que é mais além. Procurei uma saída, o amor não tem, estava ficando louco de querer bem, quis chegar até o limite de uma paixão, baldear o oceano com a minha mão, encontrar o sol da vida e a solidão, esgotar o apetite, todo o apetite do coração. Ai, amor, miragem minha linha do horizonte é monte atrás de monte, é monte, a fonte nunca mais que seca. A saudade ainda somoço, aquele poço não tem fundo. É o mundo e dentro, é o mundo
A gente toca e você ouve. Aqui só toca sucessos. Jiraya, o senhor gostaria que seu filho ou sua filha tivesse a mesma profissão que você? Com certeza, com certeza, com certeza. E na realidade eu tenho uma filha de criação, né? E ela já tem um dom já é professora, ela tem 16 anos de idade e já dá aulas de violão. Ela é professora já, né? Canta e canta muito bem. Eu tô sentindo um cheirinho da nova Ivete Sangalo aí da Bahia. Qual foi a pior situação que o senhor já passou no seu começo de carreira? A pior situação, olha, eu costumo dizer que as coisas ruins a gente esquece logo, né? A gente só vai lembrar das coisas boas. Então eu... Muito bom dia, está começando o programa Tá na Rede. Hoje vamos entrevistar o radialista Edilberto Borges, nome profissional Jiraya. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jiraya. Bom dia. Hoje vamos falar de comunicação, programa, esporte, jingle, chamada, programa volante, locução de MMA e tudo que a profissão de radialista faz. Jiraya, fale um pouco da sua vida como radialista. A minha vida começou bem cedo, né, no rádio. Eu tinha os meus 5 anos de idade quando meu pai, que também, né, é radialista, me levava para a Rádio Educadora Santana de Caetité. Aos 5 anos de idade, vejam só. E aí, rapaz, chegando pela primeira vez, eu fiquei encantado, né, em ver aquela quantidade, né, de sons, enfim, eu fiquei louco, né, fiquei viajando, né, E aí, passa-se um ano, aos 6 anos, tava eu lá, aos 7, tava eu lá na rádio, aos 8, aos 10, eu já era praticamente um radialista profissional, porque eu já ficava na parte técnica do outro lado, já substituía o meu pai, né? Ele às vezes saía para tomar um café, para fazer qualquer outra coisa, e quem ficava lá na parte técnica era eu. E olha que era uma rádio grande, ainda é uma rádio grande, né? Uma rádio grande, onde tinha, aliás, centenas de coisas, 2 computadores, 2 telefones, MDs, etc. Então, muito bacana. E aos 13 anos de idade, eu estava sentado, como estou aqui agora, né? Nesse exato lugar, aqui na rádio, na web rádio Nova Terra. Primeiro, agradecer pelo convite e dar continuidade à pergunta. E aos 13 anos, eu estava sentado, estava aí Márcio André do outro lado. Ele me chamava até de Bó, na época era brincadeira, né, que nós tínhamos. Ele falou assim para mim: Bó, é o seguinte, rapaz, fala aí, a sua voz é bonita. Eu falei: ficou louco, rapaz? Eu tenho medo, não tem nada a ver comigo, não. Eu sou o cara da parte técnica, eu fico sentado ali, né, trabalhando para os locutores aqui do outro lado. Não, de forma alguma. Você tem capacidade, rapaz, fala aí, rapaz, fala aí. E aí eu comecei a falar. E era uma brincadeira muito, muito bacana, muito divertida. E eu tremia na base, porque era uma responsabilidade muito grande. E eram milhões e milhões de ouvintes. A Rádio Educadora Santana de Caetité, ela pega ainda, ou pega até mais hoje, né, professor? Ela atingia todo o norte de Minas Gerais, todo o sudoeste da Bahia, né? E eram milhões e milhões de ouvintes. E naquela época nós não tínhamos concorrente, era a única rádio da região ali. Até porque a rádio tem a minha idade, somos a pioneira. Hoje quem comanda a rádio lá é o meu pai que entrou como um funcionário pequeno e hoje, graças a Deus, é o diretor. Começou assim. Tem mais alguma pergunta aí? Tem muitas para falar. Jiraya, todos nós... Eu estou conversando com o Luiz Felipe, só para relembrar, viu, gente? Vai lá. Jiraya, todos nós sonhamos em ter uma profissão. Por que o senhor escolheu ser radialista? Meu pai me levou desde cedo e o amor pelo rádio surgiu a partir daí, até porque ele é radialista. E o mais incrível é que eu vou dizer uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, né? Mas eu falei, aliás, eu não falei. Sucessos! Obrigado, senhor Jiraya, pela entrevista. Entrevistamos o radialista Edilberto Borges, mais conhecido por Jiraya. Eu que agradeço, viu? E esse nome é Edilberto, eu vou lhe dizer, viu, rapaz? Não fala muito por aí não, porque eu não gosto, viu? Eu prefiro ficar só no Jiraya mesmo, tá bom, gente? Eu que agradeço, viu? Agradecer aqui a todos vocês desta rádio que é incrível, a Web Rádio Nova Terra. Eu quero que Deus abençoe vocês.
Muito bom dia, está começando o programa Tá na Rede. Hoje vamos entrevistar o radialista Edilberto Borges, nome profissional Jiraya. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jiraya. Bom dia. Hoje vamos falar de comunicação, programa, esporte, jingle, chamada, programa volante, locução de MMA e tudo que a profissão de radialista faz. Jiraya, fale um pouco da sua vida como radialista. A minha vida começou bem cedo, né, no rádio. Eu tinha os meus 5 anos de idade quando meu pai, que também, né, é radialista, me levava para a Rádio Educadora Santana de Caetité. Aos 5 anos de idade, vejam só. E aí, rapaz, chegando pela primeira vez, eu fiquei encantado, né, em ver aquela quantidade, né, de sons, enfim. Eu fiquei louco, né? Fiquei viajando, né? Fiquei viajando. E aí, passa-se um ano, aos 6 anos, tava eu lá. Aos 7, tava eu lá na rádio. Aos 8, aos 10, eu já era praticamente um radialista profissional, porque eu já ficava na parte técnica do outro lado. Já substituía o meu pai, né? Ele às vezes saía para tomar um café, para fazer qualquer outra coisa. E quem ficava lá na parte técnica era eu. E olha que era uma rádio grande. Ainda é uma rádio grande, né? Uma rádio grande. Onde tinha, aliás,